Paz seja convosco. Amém. Amados irmãos, nessa noite de sábado bendito, né? Depois nós vivemos a gloriosa semana dos asmos, né? Dos asmos da sinceridade, né? E agora estamos no momento sublime da mensagem, escrutinando o tempo, né? Como diz aquele irmão, né? Viajando no tempo, né? E muito sublime o assunto. Eu tive a mensagem dessa noite, dimensionando o tempo. É a mensagem 143, certo? Totalizando 1.172 mensagens, né? Esta é a sexta mensagem da primeira dimensão da terceira trombeta. Para medida que nós vamos avançando no tempo, né? E andando, ou seja, trafegando, né? Pelos campos bíblicos, a gente vai deparar com tantas coisas maravilhosas, né? Tantas coisas maravilhosas. Eu disse há algum tempo que a árvore, ela opera em duas dimensões, né? Fototropismo e geotropismo. Foto, luz, geo, terra. Então ela é uma espécie de um para-raio. A árvore é uma espécie de um para-raio. E a árvore também simboliza a ressurreição. Você corta aquela árvore, né? Destrói aquela árvore, e ela nasce de novo. Então ela é o símbolo, né? Da ressurreição. Então, para isso, para a mensagem desta noite, nós vamos ler Apocalipse, capítulo 8, versículo 1. Podem abrir suas Bíblias. E lá diz: tendo aberto o sétimo selo, fez-se no céu quase por meia hora. Então, o sétimo selo, ele é de suma importância, porque ele abriu, a revelação do sétimo selo, abriu o nosso entendimento para compreendermos as Escrituras. E como eu sempre digo, é a hora que estamos vivendo, né? Muitos sabem o que vai acontecer amanhã, mas não sabem, e sabem o que aconteceu ontem, mas não está sabendo o que está acontecendo nesse momento, nesse exato momento, né? E Deus nos deu o privilégio de conhecer com muita profundidade 3 calendários: o calendário lunar, que é o calendário da igreja; o calendário solar, que se refere ao Senhor Jesus Cristo, né? E o calendário sabático, que é o descanso, né? Então, solar, sabático e lunar. E veja que a diferença de dias do calendário lunar para o calendário solar são de 6 dias. Que o calendário solar tem 360 dias e o calendário lunar tem 354. Né? 6 meses de 29 dias e 6 meses de 30, completando 12 meses do ano. E o calendário solar tem 12 meses e 30 dias. A gente vai encontrar isso lá em Apocalipse, né? Lá, quando fala sobre as duas testemunhas. E o calendário sabático, 12 meses de 28 dias. Se nós somarmos 334 com 336, 354 com 336, mais 360, nós vamos ter 1050. Então, são dados, aparentemente, sem necessidade alguma de conhecê-los. Não, mas são importantes. Importante. E outro detalhe, a gente está somando, se vivêssemos separadamente, os 3 calendários. E eles representam o quê? O presente, o passado e o futuro, né? O futuro. Mas, na verdade, o calendário solar abrange tudo. Abrange tudo. Nós estamos no calendário lunar. Então, o solar, em princípio, é um passado para nós. O calendário lunar é a atualidade. E o calendário
sabático é o repouso eterno. Mas sabe que antes dos milênios, dos dias da criação, houve um grande sábado. Era sábado. Aí veio o primeiro dia. Aí veio o segundo. Aí veio o terceiro dia. E logo em seguida, o quarto dia. E no quarto dia, está lá em Gênesis, né? No 14, Deus fez o sol, a lua e as estrelas. Então, os dois ponteiros do nosso relógio, o sol e a lua. Né? E a lua. Então, isso é muito sublime. Porque o tempo, as horas, as estações, os momentos, né? da cronologia é medido pelo sol e pela lua. Então, a Terra nunca foi parâmetro de medir tempo, porque a Terra também vive um tempo. Nós também vivemos um tempo. Né? Lá em Salmos 90, versículo 10, diz que a vida é até os 70 anos. Né? E quem chega aos 80 anos, pela sua robustez, é de enfado e canseira. Então, creio que 70 anos que está falando sobre o cativeiro. 70 anos de cativeiro. Depois eles saíram. Então eles levaram 10 anos de enfado e canseira, lutando pela restauração de tantas coisas. Então o número 10 é importante para nós, como é o 70 e como é o 80. E a gente não pode esquecer, lá dos dias de Jacó na casa de Labão, quando fala sobre a semana de anos. Se há semanas de anos, há semanas de dias, realmente, 7 dias. Né? Então Deus, ele pode ampliar o tempo, ele pode estacionar o tempo, ou ele pode recuar o tempo. Deus. E Deus não tem presente, tem passado, tem futuro. Ele é um tempo eterno. Nós temos um tempo cronológico, né? Não? Até tem aquele instrumento cronômetro, né? Bem aquele tempo. Mas o relógio de sol de casa, ele é muito importante, porque liga a luz com a sombra. Liga a luz e a sombra. Se não houver luz, não temos imagem. Se não houver imagem, não temos sombra. Então nós temos luz, imagem e a sombra. Né? Então o relógio da casa é um relógio glorioso. O teu irmão sabe fazer, né, irmão? Uhum. O irmão sabe fazer o relógio da casa. Né? Então é algo assim, extraordinário. E o relógio da casa está relacionado com o nascimento do Senhor Jesus Cristo. Está relacionado lá com Josué, quando ele pediu a Deus para que o sol se estivesse em Gibeon, e a lua em Aijalon, e Deus ouviu a voz de um homem. Impressionante, né? Então vamos abrir a Bíblia em Josué capítulo 10, versículo 1. Então Josué, pode ler. E sucedeu que, ouvindo Adoni-Zedeque, rei de Jerusalém, que Josué tomara a Ai, e a tinha destruído totalmente, e fizera a Ai e ao seu rei, como tinha feito a Jericó e ao seu rei, e que os moradores de Gibeon fizeram paz com os israelitas, e estavam no meio deles. Isso, vai até o 4. Temeram muito porque Gibeon era uma cidade grande, como uma das cidades reais, e ainda maior do que Ai, e todos os seus homens valentes. Pelo que Adoni-Zedeque, rei de Jerusalém, enviou ao Ão, rei de Hebron, e a Pirão, rei de Jarmute, e a Jafia, rei de Laques, e a Debir, rei de Eglon, dizendo: Subi a mim e ajudai-me, e fizermos a Gibeon, porquanto fez paz com Josué e com os filhos de Israel. Você veja bem, eram 6 reis amorreus e outros 4. 10 reis sitiaram Gibeon.
E Gibeon havia feito paz, os gibeonitas, né? Haviam feito paz com Josué, com Israel. E Josué foi socorrê-los, né? Socorrê-los. E a cidade estava sitiada pelos reis e seus gigantes, os Néfim, né? Eles estavam ali, eram gigantes, homens fortíssimos. E todos eles queriam destruir os gibeonitas, em função deles terem feito paz com Israel, né? E diz a Escritura, pode ler o versículo 6, veja, até o 8, que Josué socorreu os gibeonitas. Do 10 ainda? Pode ler. No 10 ainda. Enviaram, pois, os homens de Gibeon a Josué ao arraial de Gilgal, dizendo: Não retires as tuas mãos de teus servos. Sobe apressadamente a nós, e livra-nos e ajuda-nos. Porquanto todos os reis dos amorreus que habitam na montanha se ajuntaram contra nós. Então subiu Josué de Gilgal, e ele e toda a gente de guerra, com ele e todos os homens valorosos. E o Senhor disse a Josué: Não temas, porque eu os tenho dado na tua mão, nenhum deles te poderá resistir. Olha que coisa interessante. Quem pelejou por Josué foi o próprio Senhor Deus. O próprio Senhor Deus. Se o Senhor Deus está conosco na batalha, qual o temor? Nenhum. Nenhum. Não há nenhuma força superior a Deus. Não. Satanás tem muita força, mas o poder maior é do Senhor Deus. Agora, o 9. Leia o 9. E Josué lhe sobreveio de repente, porque toda a noite veio subindo desde Gilgal. Josué iniciou a batalha no anoitecer. E foi. Quando estava amanhecendo o dia, né, Josué, um homem de Deus, ele simplesmente falou com o Senhor. Lê para nós aí o versículo 10 e 11. E o Senhor os conturbou diante de Israel, e os feriu com grande matança em Gibeon, e perseguiu-os pelo caminho que sobe a Beteoron, e feriu-os até a Zeca e Maquedá. E sucedeu que, fugindo eles de diante de Israel, à descida de Beteoron, o Senhor lançou sobre eles do céu grandes pedras, até Azecá, e morreram. E foram muito mais os que morreram das pedras da Saraiva do que os filhos de Israel mataram à espada. Aí houve o quê? Uma inversão magnética. E as pedras mataram muito mais que as espadas dos israelitas. Houve uma inversão magnética. Agora vem a parte interessante, né? Olha o que aconteceu. Leia do versículo 12 até o 14. Então Josué falou ao Senhor: No dia em que o Senhor deu os amorreus nas mãos dos filhos de Israel, e disse na presença dos israelitas: Sol, detende em Gibeon, e tu, lua, no vale de Ajalon. E o sol se deteve e a lua parou, até que o povo se vingou de seus inimigos. Isso não está escrito no livro de Jasser? O sol, pois, se deteve no meio do céu e não se apressou a pôr-se quase um dia inteiro. Quase um dia inteiro. Se é quase um dia inteiro, não é 20 horas, né? Não, quase um dia inteiro. Então não foi o dia inteiro, quase, chegando lá, né? Então veja bem, tem um irmão que diz que lá do lado de Israel, né, a caridade continuou. Que era para vir José precisa de luz para lutar, né? Se bem, ele atacou à noite, mas depois ele precisou de luz para continuar, para encerrar a batalha. O sol se deteve em Gibeon e a lua em Ajalon. O que mostra isso aí? Põe por terra o quê? O heliocentrismo. O que é heliocentrismo? Que o sol é o centro, a terra gira em torno do sol. Mas se o sol está deslocando e a lua está deslocando, é claro que a terra é estática. Nós cremos na ciência divina, não cremos na ciência
falsa. Né? Existe a falsa ciência, que é uma religião. A ciência de hoje ela é uma religião. A ciência divina está dizendo que o Sol se deteve parou lá em Gibeão. E a Lua no Vale de Ajalon. Olha, então eles estavam deslocando, o Sol e a Lua se deslocavam. E são os ponteiros celestiais, determinam o tempo, as estações, a hora, os minutos e tudo. Então, conclusão, a Terra é estática. A Terra não gira em torno de Sol nenhum. Isso é uma falácia da ciência. Né? Mas por que eles falam assim? Isso é exatamente para contrariar as Escrituras. Quando um professor lá de Harvard, dessas grandes universidades, né, fala alguma coisa, o mundo inteiro acredita. Mas como você diz, não, mas está escrito no livro de Josué. Aí, não, a Bíblia é brincadeira, não, isso é uma historinha, então. Eles não acreditam. Não acreditam. Mas veja que coisa interessante. Nos dias do rei Ezequias, ele se utilizava do relógio de Acaz. Está lá em 2 Reis, capítulo 20, versículo 1. Vamos ler. Vamos começar a ler por aí, depois a gente vai navegando mais um pouco. Pode ler, 20, versículo 1. Naqueles dias adoeceu Ezequias mortalmente. E o profeta Isaías, filho de Amós, veio a ele e lhe disse: Assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Ezequias ficou doente. O profeta chegou: põe em ordem a tua casa, senão tu morrerás e não viverás. Casa o quê? Espiritual e a casa natural. A casa natural desarrumada, suja, desordenada, é porque tem alguém com a vida espiritual torta naquele lugar. É porque nossa casa tem que estar tudo em ordem, tem que ser limpa, higienizada, ordenada, né? Enfim, pronta, né? Porque nela deva haver um cenáculo. Né? Cenáculo. E nós não podemos ferir, né, as Sagradas Escrituras. Agora continua. Agora lê do versículo. Você pode ler do 1, do 2 em diante, até o 7. Pode. Então virou o rosto para a parede e orou ao Senhor, dizendo: Ah, Senhor, suplico-te lembrar de que andei diante de ti em verdade, com o coração perfeito, e fiz o que era bom aos teus olhos. E chorou Ezequias muitíssimo. Sucedeu, pois, que não havendo Isaías ainda saído do meio do pátio, veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: Volta e diz a Ezequias, capitão do meu povo, assim diz o Senhor, o Deus de Davi, teu pai: Eu vi a tua oração e vi as tuas lágrimas, eis que eu te sararei. Ao terceiro dia subirás à casa do Senhor. E acrescentarei aos seus dias 15 anos, e das mãos do rei da Síria te livrarei. A ti é essa cidade, e ampararei essa cidade por amor de mim, e por amor de Davi, meu servo. Disse mais Isaías: Tomai uma pasta de figos. E a tomaram, e a puseram sobre a chaga, e ele sarou. Olha aí. Naqueles dias, o que Deus disse para a gente? Que figo é uma medicação natural fantástica. Curou as feridas do corpo do rei. Pegaram, fizeram um prato de figo e colocaram na chaga de Ezequias, e ele foi curado. Foi a cura divina. Né? Foi a cura divina. Então, vejam quão interessante. Ele orou. Ele estava deitado e virou o corpo à parede, né? E orou a Deus. Dizendo: Senhor, andei reto nos teus caminhos, e eu queria que o Senhor me curasse. Né? E Deus disse para ele que ele seria curado. E que 3 dias depois ele subiria ao templo. Né? E Deus acrescentaria 15 anos na vida dele. Ali é um tipo de Cristo. Tipo de Cristo. Então, quando você fala que Ezequias subiria 3 dias, está falando de Jesus, na sepultura. Com 3 dias o Senhor
saiu da sepultura. Só que ele ficou 40 dias entre nós, aí subiu, né? Subiu aos céus, e 10 dias depois foi Pentecostes. Então, o arrebatamento do Senhor Deus está relacionado com Pentecostes e está relacionado com Ezequiel. Agora, nós precisamos entender o que são esses 15